Então, ir na igreja, você permite Deus falar com você. Se você permitir agora, Deus vai falar com você. Agora, se você não permitir, você vai ouvir sobre a vontade dele, mas você vai deixar de lado. Inclusive, um sinônimo de omissão é deixar de lado ou esquecer. Hoje o tema é não seja omisso. Aprenderemos a não ser omisso com o próximo, mas também não podemos ser omisso com a gente. Coisas que Deus fala com a gente vai e deixa de lado. Deus fala com a gente no outro dia vai e esquece. Então a gente está sendo omisso com a gente. Então, se você quer que a palavra ela tenha proveito, primeira coisa, não vamos ser omissos. Primeiro com a gente. Não seja omisso. Nós vamos ler aqui um versículo que de toda a Bíblia é um versículo, alguns versículos, é uma passagem aonde Jesus ele relata muito detalhadamente sobre o inferno, sobre as coisas que tem no inferno. Então vamos ler o que ele diz sobre dois personagens que existiam, porque ele deu nome. Então quando Deus dá nome, Jesus deu nome, é porque foi real. E isso aconteceu na época de Moisés, que é sobre o rico e Lázaro. A história do rico e Lázaro, que diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caem da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Então, antes da gente continuar aqui a leitura, só para você entender, em vida nós vivemos diferenças sociais, diferenças de classe, diferenças financeiras. Depois dessa vida, também viveremos diferenças. Não são todos que são salvos e não são todos que vão para o inferno. Mas existe uma coisa que iguala todo mundo: rico, pobre, negro, branco, não importa a classe social, que é a morte. A morte veio e levou o mendigo, mas a morte veio e levou também o rico. Então a morte iguala todo mundo, coloca todo mundo no nível só. Aí o texto continua falando assim: o mendigo morreu, foi para o seio de Abraão, o rico morreu e foi sepultado. 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, nos braços de Abraão. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam. Quem gostaria de passar do céu para o inferno? Talvez, se você vê seu familiar no inferno, passar para tirar ele de lá. Então Abraão disse: quem está aqui não pode aí tirar você daí. Nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai,
que o mandes à casa de meu pai, que mande Lázaro, né, na casa do pai. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Foi na época de Moisés. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, eu vou ler para você 5 coisas, pode olhar aqui para o pastor, 5 coisas, 5 características que tem no inferno. Olha só, quando a gente morre, não é o fim. 5 características que a gente aprende aqui. Quando a gente morre, não é como muitas pessoas pensam. Não, quando eu morrer, vai acabar. Vai terminar. Mas não. Quando eu morro, não é o fim. Não são todos que serão salvos, como também as pessoas falam aí fora. Todo mundo vai ser salvo. Morreu, todo mundo vai para o céu. Mas não é. Há diferença, como há diferença aqui entre uma família, entre os irmãos. Tem irmãos que têm uma família, constituiu filhos, mulher, outros já não tem uns que prosperou mais que os outros. Dentro de uma família há diferença. Então aqui nesse mundo nós temos diferenças, e também no porvir teremos diferenças. Não serão todos salvos. O rico morreu, foi para o inferno, e Lázaro para o céu. Terceira coisa, não tem como sair de lá. Então não tem missa de 7º dia para tirar alguém do inferno, para conduzir essa pessoa para o céu. Uma vez que é chancelado o destino dela, está feito. Então depois que a nossa alma sai do corpo, o corpo fica aqui, o espírito volta para Deus, mas a nossa alma, ela terá um destino que vai depender do que a gente viveu, se a gente creu em Jesus, se a gente viveu em Jesus ou não. Então, não tem como sair de lá. 4, a nossa consciência continua. Então não vai apagar e lá vai ter outra pessoa na sua alma. A sua consciência vai estar lá. Inclusive, eu não sei se eu vou lembrar aqui para te falar com detalhes. Tem um estudo recém-feito agora, recentemente feito, que os médicos falam, que quando uma pessoa ela morre, o cérebro dela dá um ápice de pensamentos e puxa as lembranças mais fortes, segundos, milésimos de segundos antes dela morrer. Por que será, hein? É como se Deus estivesse trazendo à memória da pessoa todas as atitudes mais importantes e mais relevantes na vida dela. Para você ter a plena convicção, a plena certeza que Deus não é um Deus injusto. Que Ele dá oportunidade para o ser humano. Que Ele permite o ser humano se arrepender. Que Ele criou um caminho. Ele morreu por nós. Para que a gente não pudesse dar desculpas. Eu fico vendo a capacidade que o homem tem. Se você já andou de carro em São Paulo, ou de metrô, ou de ônibus, você já viu o tamanho daqueles prédios? Prédios gigantescos, todos feitos de vidro. Tem prédio lá, todo feito de vidro. Metrô, trem, avião. Você já viu um avião? Não sei se você já voou de avião. 800 quilômetros por hora no céu. E dentro do avião você não escuta absolutamente nada. Olha a capacidade que o homem tem de fazer as coisas. Aí a pergunta é,
Será que se o ser humano realmente quiser viver uma vida com Jesus, ele não consegue? Consegue, pô. Será que o ser humano não consegue entregar a vida para Deus, aceitar Jesus, abandonar os seus desejos, seus pecados e ver? Consegue, pô. Se quiser, consegue. Quinta coisa. Deixa eu abrir aqui. Então, a quarta coisa, a nossa consciência continua. Como a gente viu, o rico conversando com Lázaro. O rico conversando com Abraão, ele tinha consciência onde ele estava. Quinta coisa, não existe reencarnação. Teve uma vez que a gente fazia um núcleo, uma garagem, que era uma oração, e uma mulher lá que ela era kardecista. E na Covid fechou o centro espírita que ela ia, e ela começou a ir na oração. E aí ela foi alguns meses e ouviu muitas coisas. E aí o centro espírita abriu, e ela voltou e mandou uma mensagem para mim. Eu vou voltar aqui para o centro espírita, porque assim, é a mesma coisa. Lá eles falam de Jesus, aqui fala de Jesus também. Lá fala do amor ao próximo, aqui fala também e tal e tal. Eu sabia o que ensina lá. E aí eu falei para ela, olha, eu preciso te falar isso, porque a gente é responsável da verdade, de falar a verdade. O Allan Kardec foi um homem que creu em algumas coisas que a Bíblia não ensina assim. Falar com os mortos, na reencarnação. Tem algumas verdades lá bíblicas? Tem, mas tem várias coisas que não são verdades. Então não se engane, porque para o diabo enganar hoje uma pessoa, ele não vai vir com uma mentira exposta. Ele vai pegar uma verdade e vai misturar essa verdade com algumas coisas, para poder enganar as pessoas. Ele sempre fez isso. Ele engana. Então, a gente falou sobre ele, e aqui a gente vê que não existe reencarnação. Não tem como você voltar, e o morto voltar e falar com quem? Está vivo. Morreu, acabou. Mas a grande pergunta é, por que o rico foi para o inferno? Já se perguntou? Por que o rico foi para o inferno? Porque aqui a Bíblia não fala a forma que ele adquiriu a riqueza dele. A Bíblia não fala que ele adquiriu a riqueza dele passando as pessoas para trás, que ele alcançou a riqueza dele roubando, com iniquidade. A Bíblia não fala sobre isso, porque eu acredito que se ele tivesse alcançado a riqueza dessa forma, a Bíblia falaria. Pastor, mas Abraão disse assim, que ele viveu muito bem, regaladamente, e Lázaro sofreu muito. Então ele foi para o inferno porque ele foi rico? Obviamente que não. O que Abraão quis dizer foi a seguinte coisa: você, Lázaro, aliás, você, o rico, você teve mais motivos para ser salvo do que Lázaro, porque Lázaro em vida só recebeu mal, mas ainda assim manteve a fé dele. Você recebeu muitas coisas boas e você não manteve a sua fé. Não foi a riqueza que levou o rico para o inferno, até porque ele estava falando com Abraão, e Abraão foi um dos homens mais ricos. E Abraão estava no céu, no paraíso. Pastor, então o que levou o rico para o inferno? O que a gente vê aqui nessa passagem, que o que levou o rico para o inferno foi a missão de ter alguém precisando na porta dele, ele poder ajudar e ele não ajudar. Esse é o pecado do rico. Não seja omisso, gente, porque a omissão leva a gente também para o inferno. Nós se preocupamos tanto com os pecados. Não posso beber, não posso se prostituir,
não posso fumar, não posso mentir. Realmente não podemos. Não posso sair fazendo as coisas que desagradam. Não podemos. Mas nós não podemos também ser omissos. Deixar de lado aquilo que sabemos que nós temos que fazer. Esquecer das nossas responsabilidades. Esquecer daquilo que Deus colocou para a gente viver. Isso é ser omisso. Poder ajudar uma pessoa e você não ajudar aquela pessoa, você está sendo omisso. Você conhecer alguém que está perdido, você conhecer alguém que precisa de ajuda, você conhecer uma pessoa que você pode estender as mãos, e você não estender as mãos, você está sendo omisso. Então, o que adianta uma igreja que pensa só em si mesma? Porque essa não é a essência da igreja. O evangelho não acaba em nós. O evangelho não acaba em você. O evangelho não começou em você, não começou em mim. O evangelho começou em Jesus e chegou a gente. E te alcançou e me alcançou, para que através de nós outras pessoas também possam ser alcançadas. Isso é claro para você? Então Deus confiou a você algo preciosíssimo, que é o evangelho, que é anunciar as boas novas. A Bíblia fala, nos dá alguns textos que declara quão importante é ser luz nesse mundo, ser sal da terra, ser realmente o candeeiro. A Bíblia fala que o candeeiro, você não pega ele aceso e esconde debaixo da cama, porque daí ele não tem nenhuma serventia. Que o sal, se ele se tornar insípido, sem gosto, ele já não serve para nada. Mas o candeeiro, você tira ele, você coloca ele num lugar alto, para ele clarear o ambiente. Então, a luz que te alcançou é para que você ilumine o ambiente que você está. Você não seja omisso no ambiente que você faz parte. A gente vive num tempo que tem pessoas que se converteram e ninguém conhece o Deus dela. Ninguém conhece nada sobre ela. Onde eu trabalho, todos os clientes sabem, quase que todos os clientes que me conhecem há alguns anos sabem que eu sou pastor, mas estou lá trabalhando. E aí, está na igreja? Nos fala, você está naquela igreja? Não, eu estou em outra. Então, nós não podemos esconder o nosso chamado. O texto bíblico, ele dá muitas menções para que isso seja tão importante de ser considerado. Por exemplo, Ezequiel 33 vai falar sobre os atalaias. Sabe o que é um atalaia? Atalaia era uma pessoa responsável de tocar a trombeta se um exército inimigo estivesse vindo para atacar a cidade. Então Deus usa esse exemplo do atalaia e fala assim: olha, se os inimigos vierem, e você vê os inimigos, e você tocar a trombeta, e a pessoa ouvir, e ficar dispersa, e não se importar, e ela for ferida com espada, então você não tem culpa nisso, você não tem parte nisso. O sangue vai ser dela mesmo, vai contar só na vida dela, vai ser derramado sobre a cabeça dela e mais nada. Mas se vindo o inimigo, você vê o inimigo vindo, você vê a pessoa dispersa, e você não tocar a trombeta, ela vindo a espada e ferindo ela vai perecer, mas o sangue dela vai ser cobrado da sua cabeça, vai ser cobrado de você. A Bíblia ela fala também sobre o samaritano. Essa é uma parábola que Jesus disse, que um homem descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho veio outros homens para roubar ele. Esses homens arrancaram a roupa dele, roubaram tudo dele, e espancaram, e ele ficou lá quase morto, no chão. Aí veio um sacerdote, bonito,
Olha o sacerdote aqui. Homem de Deus. Sacerdote. Quando ele viu o cara lá no chão, olha o jeito que ele passou. A Bíblia fala que ele passou de largo, passou longe. Ó. Deixa eu ver. Glória a Deus. Depois do sacerdote, passou o levita. Aí veio o levita, santo de Israel. Levita, glória a Deus. Aí o levita vindo, viu o homem lá precisando de ajuda. O quê? Vou passar aqui, ó. Passou de largo. E Deus vendo tudo. Aí depois vem um samaritano. Pastor, mas por que samaritano? Existia uma rixa entre o povo de Israel e o povo de Samaria. E Israel não acreditava que os samaritanos eram um povo que eram salvos, porque eles tinham algumas crenças diferentes. Eles criam que Deus não ia a Jerusalém, mas Deus ele aparecia só lá no poço de Jacó e algumas coisas nesse sentido. Mas eu não quero ir para esse caminho, só para você entender até aí. Então o povo de Israel acreditava que samaritanos eram pessoas perversas. Aí vem um samaritano, perverso, calça erguida, talvez de bermuda, nada de crentice, nada de religiosidade. Aí ele vê lá o rapaz. Quando ele vê, ele corre e ajuda o rapaz. Aí ele limpa com vinho, limpa com azeite, cuida desse rapaz, leva para uma hospedaria, paga alguns dias na hospedaria e fala, cuida dele que eu vou voltar para ver como que ele está sendo cuidado. Aí Jesus fala assim, quem amou o próximo? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Porque ele não omitiu. O terceiro exemplo que a Bíblia dá é sobre os talentos. Fala que um servo, eram 3 servos, um recebeu 5, um recebeu 2 e um recebeu 1 talento. O que recebeu 5, multiplicou o talento para o seu senhor. O que recebeu 2, também multiplicou. O que recebeu 1, foi e enterrou o seu talento. Passado o tempo, o senhor veio prestar contas. E ele viu que todos os servos, os 2 primeiros servos haviam multiplicado os seus talentos. Porém, o terceiro servo não. Então, ele chama esse servo de servo inútil. E diz que o que iria restar para esse servo era o lago de fogo e enxofre. Então veja que a omissão, ela condena alguém. Ela pode condenar alguém. Deus chamou você, tocou em você, buscou você. Mas o evangelho que te alcançou não termina em você. O evangelho que te alcançou, ele deve, através de você, alcançar outras e outras pessoas. O Deus que te salvou também deseja salvar outras e outras pessoas. Que como esse rapaz que estava no chão, precisava de ajuda. Que como aquele que estava desavisado, precisava de um atalaia, tocando a trombeta. Não podemos ser omissos. Existem muitas almas para serem ganhas. Existem muitas pessoas que estão precisando de arrependimento, mas elas precisam ouvir mais do Evangelho. Você tem recebido muito de Deus. Você tem recebido um tesouro muito precioso de Jesus. Não é sobre convidar pessoas para a igreja, é sobre falar do Deus que você está servindo. Não é sobre trazer a pessoa para um ambiente e aí a sua missão está feita. Não é sobre isso. Mas é sobre você falar para as pessoas do Jesus que te salvou, do Jesus que te alcançou, do que Ele fez, e que se ela viver sem Ele, ela vai ter um destino como o destino do rico.
um destino de tormento. E não tem como sair de lá, e você pode ser luz para essa pessoa. Você tem noção quanto que isso é grande? As pessoas estão vivendo sem Jesus, e o pior do que viver sem Jesus é viver sem Jesus sem sentir falta de Jesus. E as pessoas estão assim, de segunda a segunda, vivendo sem Jesus e sem sentir falta dele. É de janeiro a janeiro, é de feriado a feriado, é de segunda a segunda, e a semana passa, a gente só não sente falta de coisas que não fazem parte do nosso dia a dia. Se elas não sentem falta de ir à igreja, é porque Deus já não faz parte do dia a dia dela. Mas você pode ser luz para essa pessoa. Talvez você fale assim, pastor, eu vou incomodar. Eu sei que vai. Você já acendeu a luz para quem está num quarto fechado, no escuro? Incomoda. Mas, ao mesmo tempo que incomoda, vai permitir ela ver coisas que ela não estava vendo. Esse é um incômodo do bem. Se você vai incomodar alguém assim, então incomode, porque isso é para o bem dela. Se você precisa ser luz lá no seu trabalho, seja luz. Mas as pessoas vão se afastar. Mas pode ser que ela se afaste do diabo. Pode ser que ela se afaste do inferno. Pode ser que ela se afaste do mundo. Pode ser que ela se afaste das drogas. Pode ser que ela se afaste da bebida. Pode ser que ela se afaste das más influências. Pode ser que ela se afaste da balada. Pode ser que ela se afaste da biqueira. Pode ser que ela se afaste da mentira. Porque você é luz. Você é sal. Você é para dar sabor. O verdadeiro sabor. Você acha que as pessoas estão felizes porque no final de semana tomou um copão cheio de uísque? Ela perde a consciência quando está bêbada. Isso significa dizer que em sã consciência ela não tem felicidade. O sabor não está na bebida, o sabor não está na droga, o sabor não está nos caminhos desse mundo. O sabor, o verdadeiro sabor está em Jesus. E quem carrega esse sabor é aqueles que são o sal da terra. Nós não podemos ser omissos. Nós não podemos uma igreja omissa, porque então seremos uma igreja de água parada. O Espírito Santo se equipara a uma fonte de águas vivas. Se nós queremos que essa fonte visite aqui as nossas orações, visite aqui a nossa alma, nós também temos que levar essa fonte para outras pessoas. Para a gente finalizar aqui essa oração, eu quero contar sobre um vídeo, eu estava falando com a minha esposa, que eu vi no Instagram e que Deus falou comigo. Eu achei que Deus estava falando comigo no vídeo, Deus interrompeu e falou comigo de uma outra forma. Tem uma banda famosa que se chama Morada, talvez você conheça essa banda, que fazem canções lindas. E aí o vocalista estava dando um testemunho, seria um testemunho, ele estava dizendo assim, que eles estavam tirando uma música, se eu não me engano, que tem duas músicas muito parecidas, mas pela letra que ele puxou, é uma música que é assim, olha, deixa eu ver se eu lembro aqui, que fala dos sonhos, que entrega os sonhos para Deus. Você lembra, Renato? E quando a gente quer lembrar da música, não lembra, né? Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Essa música é muito profunda, porque você está dizendo que você está abrindo mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Aí uma das que cantam, chegou na parte dela cantar isso no ensaio, e ela ficou em silêncio. E aí ele canta, é assim, esse é o tom e tal, canta, vai, canta. E aí ela não cantava, e ela falou, eu não tenho vida para cantar essa música. Aí todo mundo parou, o ensaio parou. Aí eles falaram, mas como assim? Ela falou assim, nós vamos ter um grande momento de hipocrisia na igreja se a gente cantar essa música, vai começar com a gente, porque eu estou cheia de sonhos.
E eu não estou disposta a renunciar a esses sonhos por Deus. E aí todo mundo ficou assim em silêncio. Aí banda grande, algumas pessoas, não, mas a gente já tirou a letra, tal, vamos cantar. Algumas pessoas não entendiam. E aí o vocalista falou assim, não, vamos viver a música, mas não vamos cantar essa música. E aí passou alguns dias, se não me engano 16 dias, e essa banda estava numa casa, e tinha muitos jovens ali, eles estavam cantando, e de repente o vocalista puxou essa música. Abro mão dos meus sonhos que a vida me deu. Puxou a música. E aí, uma das que estavam no dia do ensaio, ouviu essa música, fechou a cara, queria cantar, e saiu correndo daquele lugar. Quando ela saiu, chegou na rua, ela deu um grito. Se ouviu um grito, bem alto lá fora. Não vou gritar, que eu já estou com a minha voz daquele jeito, gente. Deu um grito lá na rua. E aí todo mundo correu, porque achou que tinha sido atropelada, que tinha acontecido alguma coisa. E de repente não, e aí ela volta para o lugar chorando, chorando. E eles falam que quando ela entra no lugar, a presença de Deus entra. Aí eles sobem para uma sala, dentro ali da casa. Era uma época de férias, parece que da faculdade. E eles ficam 16 dias ali naquela casa, orando, clamando a Deus, orando. Só saíam para comer e ir ao banheiro. E quando eu ouvi isso, eu falei assim, meu Deus, que coisa forte. Que isso, que coisa forte. Fiquei impactado, falei, nossa, a gente não é nada mesmo, né? Aí eu fiquei vendo. E depois o Espírito Santo falou para mim assim, mas ela abriu mão dos sonhos? Porque se ela não abriu mão dos sonhos, não significou nada aquilo ali. Só emoção e mais nada. É como se Deus aparecesse para Abraão e pedisse o filho, Isaac, pediu o filho de Abraão. E Abraão se trancasse com Isaac, ficasse buscando a Deus, clamando a Deus, e não entregasse o sonho dele para Deus. O que Deus pediu foi o sonho. Deus não pediu as lágrimas, não pediu a comoção, Deus pediu o sonho. Então a igreja de fé não é a igreja que busca sentir, é a igreja que busca obedecer. Se você sair daqui hoje para não ser um cristão omisso, então o Espírito Santo alcançou o alvo do seu coração. Se você sair daqui hoje para poder dividir as coisas que Deus tem dado para você, então o Espírito Santo conseguiu alcançar seu coração. É assim, porque ele vai ver, olha minha serva, agora ela está falando de mim. Agora ela está usando as redes sociais dela para falar do meu nome. Agora ela está falando de mim lá para os familiares dela. Agora ela vai nesse ambiente, as pessoas sabem que ela é minha. Então o Espírito Santo olha, agora está me obedecendo. Amém, gente? Fique de pé, por favor. Eu não sei se essa mensagem foi clara para você, mas eu espero que sim. Amém, gente? Porque eu procurei, daquilo que Deus me deu, passar de uma forma mais simples para você poder receber tudo, não perder nada. Nós vamos orar a Deus e eu vou propor para você um desafio no Espírito. Um desafio que vai se iniciar com 7 dias. Serão 7 dias que você vai buscar fazer algo no seu dia que seja evangelístico, que seja algo ao próximo. Você vai ajudar alguém que está precisando de um alimento, você vai ajudar uma pessoa, talvez que é trabalhadora, mas ela não está tendo condição de pagar uma conta. Às vezes é uma conta baratinha que você pode ajudar, uma pessoa que você conhece, você vai ajudar. Você vai usar a sua rede social para colocar uma mensagem ali evangelística, talvez compartilhar um culto daqui, talvez compartilhar uma mensagem daqui. Você vai pegar o convite que você já levou da igreja, que está lá na sua gaveta, que ainda você não entregou para ninguém, não falou de Jesus, e você vai essa semana, um dia, é um desafio de 7 dias, porque cada dia você vai fazer algo, você vai começar a limpar
todas as omissões da sua semana. Então, segunda-feira eu vou fazer algo ao próximo, terça-feira eu vou fazer isso, terça-feira eu vou usar minhas redes sociais, terça-feira, na quarta eu vou procurar ajudar uma pessoa que precisa. Você pode ajudar às vezes com uma cartela de ovo, talvez você pode ajudar ela dando uma dica de um trabalho para ela, talvez você pode ajudar alguém ouvindo ela, dizer ela não tem ninguém para ouvir ela. Amém, gente? Mas é um desafio de 7 dias. Quem topa? Amém? Então feche os seus olhos, por favor.